ter um centro. Metafísica, antropologia, perspectivas espirituais, por Fridtjof Schuon. Tradução e apresentação, Matheus Soares de Azevedo. Editora Polar. Parte 4. Temas diversos. Capítulo 12. Sobre a arte de traduzir. Não há ciência do espiritual sem ciência do humano. E não há ciência do humano sem uma ciência da linguagem. E isso justifica que nos ocupemos de coisas secundárias, como a arte de falar, escrever ou traduzir, no contexto geral de uma antropologia determinada pela metafísica e a espiritualidade. Como Eurípides disse, não há desonra naquilo que é necessário aos mortais. Ora, a linguagem é necessária e as pequenas coisas servem às grandes. A noção de tradução tem dois sentidos bastante diferentes, dependendo se falamos do Ocidente ou do Oriente tradicional. Os dois sentidos são legítimos, mas não devemos confundi-los. Antes de mais nada, fazer uma tradução é verter um discurso tal qual em outra língua. E é quase um truísmo acrescentar que a tradução deve ser literal, evitando erros de gramática e contrassensos. A tradução deve ser literal na medida em que pode sê-la, e porque não há nenhuma razão para que não o seja, dado que se trata de comunicar o que o autor quis dizer e nada além disso. Nos tribunais se exige a verdade, toda a verdade, nada além da verdade. Do mesmo modo, o tradutor deve comunicar o que o autor diz, tudo o que o autor diz e nada senão o que o autor diz. Esta é a significação que a noção de tradução tem no Ocidente, pelo menos em princípio, pois está longe de ser o caso que tenha sido sempre assim de fato. No Oriente, o significado do termo muda com a diferença de intenção, portanto, com a razão de ser da operação. Por exemplo, quando determinados textos budistas foram traduzidos do sânscrito para o chinês, não foi com a intenção de oferecer um equivalente linguístico. Foi para possibilitar aos chineses compreender o que os textos pretendiam oferecer em substância. Deste ponto de vista, a noção de tradução coincide com a de comentário. Traduzir é, então, ao mesmo tempo, explicar. E nada impede os leitores de recorrerem ao original em sânscrito, se assim o desejarem. Mas não se deve, em nenhum caso, introduzir esta perspectiva particular na arte de traduzir no sentido comum e ocidental do termo. É preciso não confundir intenções divergentes, nem as razões de ser destas divergências. No plano da tradução propriamente dita, não do comentário interpretativo, não é preciso dizer que uma tradução deve sempre transmitir o pensamento do autor. Nada além de seu pensamento, todo o seu pensamento, quer este se anuncie por uma frase complexa ou por uma simples expressão. Mas a tradução nem sempre pode dar conta dos valores poéticos e jamais dos valores eufônicos. Estes pertencem exclusivamente à língua a traduzir. Aqueles dependem eventualmente dos recursos gramaticais, terminológicos e retóricos desta língua. Isso não significa que uma tradução possa fazer perder todo o valor ao texto original, pois o valor do pensamento
se situa além das diferenças linguísticas e estéticas. E já que o pensamento prima sobre o estilo, e com mais forte razão sobre a eufonia, um texto que perdesse todo o valor por uma tradução correta provaria por isso mesmo sua falta de valor. Tudo isso significa que uma tradução pode pecar, à parte outras impropriedades, por uma excessiva acentuação do estilo em detrimento do pensamento. Isso não impede que haja tradutores de gênio que conseguem recriar na nova língua não apenas o clima estilístico, mas até mesmo o elemento musical. Sempre no plano da tradução propriamente dita, uma questão se coloca. Como se deve traduzir, na Bíblia, por exemplo, uma palavra que, na língua original, comporta um subentendido que não existe na língua do tradutor, de maneira que o sentido da palavra se perde na tradução? Muitos tradutores são de opinião que é preciso substituir a palavra por outra. Nós pensamos, ao contrário, que é preciso traduzir a palavra literalmente, exceto quando se trata de uma simples expressão, mas então a palavra não tem importância. A fim de salvaguardar, eventualmente, o simbolismo da imagem e acrescentando, se necessário, no pé da página, uma nota do tradutor. Algo que é completamente normal para um texto sagrado. Por exemplo, nós não admitimos que se traduza no Salmo 23 as palavras bastão e cajado por, respectivamente, apoio e consolação, como alguns fizeram, pois tal comentário destrói a imagem, a qual deve permanecer intacta. Ela também pode ter sua mensagem a transmitir. Mesma observação para a palavra meditar, que, na tradução do primeiro salmo, substitui o termo murmurar do original. A intenção é justa, mas a segunda palavra designa, não obstante, um fato concreto e possui seu simbolismo-chave. Um exemplo quase clássico de tradução literal não justificada é a fórmula árabe traduzida para o francês: que Allah reze sobre ele e lhe conceda a salvação. Sallallahu alayhi wa sallam. Tradução propriamente absurda por duas razões. Primeiramente, rezar sobre alguém não significa nada em francês. Em segundo lugar, quando não se tem certeza da salvação de um profeta, evita-se segui-lo. A tradução correta da fórmula Sallallahu alayhi wa sallam é: que Deus o abençoe e lhe dê a paz. Esta última palavra significando aqui, em contraste com a bênção iluminadora e vivificante, a graça complementar, que é estabilizante e apaziguante. O optativo indica não um vazio a preencher, mas a própria natureza do profeta. A perspectiva islâmica empenha-se em sublimar, pelo optativo precisamente, que tudo depende apenas da vontade de Deus e não tem valor senão por ela. Se a Ave Maria fosse uma fórmula islâmica, é bastante provável que a expressão Dominus tecum se tornaria a optativa: que o Senhor seja convosco. Mas se trata de dar conta de um estado de fato e não de um desejo.
Um exemplo de tradução falsa e mesmo propriamente irritante, encontrada em uma versão moderna do Corão, é a expressão "ó os crentes", em vez de "ó vós que creem". Esta última é a tradução adequada do árabe "Ya ayyuhal ladina amanu", literalmente, ó os que creem. Antes de mais nada, a interjeição ó indica a surpresa, para o bem ou para o mal, e não a simples interpelação. Depois, ela não rende em absoluto o tom digno e solene do original árabe, mas, ao contrário, substitui por uma exclamação democrática e familiar, totalmente estranha ao Corão em particular e ao árabe clássico em geral. A mania do autêntico, sempre buscado no baixo e no trivial, torna algumas traduções modernas tão inautênticas quanto possível. Uma nota. Alguns dirão, sem dúvida, que o homem autêntico é aquele que não tem complexos, quando na realidade o homem normal os tem forçosamente. Quem não tem nenhum complexo é um monstro. De um ponto de vista diferente, é importante não confundir as palavras nobremente populares com as palavras vulgares e plebeias. Não substituamos palavras simples, concretas e correntes que podem ser encontradas na Bíblia por termos mais abstratos e mais eruditos. Mas é preciso, evidentemente, empregar o termo que transmite mais diretamente a palavra a traduzir. Do mesmo modo, é preciso não temer empregar palavras prematura ou arbitrariamente caídas em desuso, a fim de não nos tornarmos cúmplices da destruição democrática e demagógica da linguagem. Em vez de abolir palavras que, com um mínimo de boa vontade, são totalmente compreensíveis, é preciso reeducar os leitores afetados pelo iconoclasmo terminológico, habituando-os a permanecer fiéis à linguagem normal e a tomar as palavras pelo que elas querem dizer. A tendência a atribuir às palavras matizes particularizantes e frequentemente trivializantes acaba por tornar a linguagem inutilizável. Tudo isso evoca a questão do purismo. Segundo o dicionário Petit-Larousse, entende-se por este termo um amor excessivo pela pureza da linguagem, caracterizado pelo desejo de fixar arbitrariamente uma língua em um estágio de sua evolução, sem levar em conta os dados da linguística. Antes de qualquer coisa, rigorosamente falando, não existem esses dados da linguística fora dos dados da antropologia espiritual, os quais definem e delimitam os deveres e os direitos da linguagem. É preciso, portanto, nos entender sobre o sentido da noção de evolução. Há, com efeito, períodos em que uma língua muda sob a influência de fatores étnicos ou religiosos novos. O latim de César e de Cícero não correspondia mais à mentalidade da Itália cristianizada e, em parte, germanizada. Ele tinha, então, o direito de evoluir. Em nossos dias, ao contrário, enfeita-se com o título de evolução
a degenerescência pura e simples. E não apenas esta, mas também a destruição deliberada, apressada e grosseira da linguagem. Seja como for, no curso normal das coisas, após períodos de evolução natural e legítima, vêm longos períodos de estabilização e estabilidade. A proteção do patrimônio adquirido, sendo função, sobretudo, da aristocracia e, com toda evidência também, e mesmo antes de tudo, do sacerdócio, que, sendo o guardião da religião, é também, por isso mesmo, o guardião da dignidade do homem e da linguagem. Observamos acima que, em condições normais, não se deve traduzir livremente, nem interpretar ou comentar, tampouco parafrasear, salvo quando a paráfrase se impõe por razões de gramática. Outra regra crucial é a seguinte: tomando como exemplos a língua francesa e inglesa, quando uma expressão francesa traduzida para o inglês é perfeitamente compreensível e não representa nenhum erro, mesmo não sendo a expressão inglesa mais difundida, não há razão de substituí-la por uma frase mais inglesa, pois não se supõe que o autor francês seja inglês, e o leitor inglês tem o direito de perceber isso, desde que não seja ao preço de um erro caracterizado. Isso é tanto mais plausível quando a expressão em inglês não somente é mais difundida, como exprime uma maneira de sentir demasiado especificamente britânica. Neste caso, é preciso evitar esta expressão para não apresentar psicologicamente um autor não inglês como um autor inglês médio. Mais uma vez, citamos tais línguas e tais povos a título de exemplo, pois o que dizemos se aplica a traduções em geral, quaisquer que sejam os idiomas confrontados. Mutatis mutandis. Ademais, convém contar com a boa vontade do leitor e, por consequência, com certa tolerância de sua parte. Nada é mais irritante que as falsificações devidas a uma preocupação de adaptação ou de editing, como se diz em inglês. Frequentemente, isso é tomar o leitor como um fraco de espírito, ou então como um fanático da mentalidade nacional. Um pensamento deve manter seu nível. Um livro que se dirige a leitores inteligentes não deve ser adaptado para leitores estrangeiros que não o são. Dissemos que uma tradução deve ser literal na medida do possível, pois a menor mudança ameaça falsear ou eliminar um matiz. Quando, por exemplo, uma expressão francesa pode ser vertida tal e qual em português, é imperioso que ela nunca seja vertida por outra expressão que também existe em francês. Pois se o autor francês tivesse desejado, ele teria utilizado esta última. Sem dúvida, há diferenças linguísticas que o tradutor não poderia levar em conta. Por exemplo, as palavras de origem latina exprimem noções. Elas querem ser definições e nada mais, pelo menos em princípio. Ao passo que as palavras alemãs evocam imagens e experiências. Os termos latinos são, por assim dizer, ideogramas, enquanto os germânicos são mais onomatopeicos. Os antigos romanos eram lógicos e os antigos germanos simbolistas,
aproximativamente falando. Outro ponto a levar em consideração é o seguinte: a frase longa, segundo o caso, tem sua legitimidade, do mesmo modo como a frase curta. Assim, um feixe de proposições não deve ser substituído sem hesitação por formulações curtas com contornos eventualmente arbitrários, pois há o risco de violar encadeamentos lógicos. Ademais, a psicologia do homem que utiliza preferencialmente a frase longa é forçosamente diferente, em alguns aspectos, da do homem que prefere a frase mais ou menos lapidar. Para o primeiro, a frase é uma mensagem que inclui diversos ramos e vários graus de importância. Para o segundo, a frase dá conta de um fato ou uma ideia, ou só um aspecto de algo complexo. Isto significa que ele isola os elementos constitutivos do pensamento e não os subdivide em um só e mesmo discurso. Segue-se que a mensagem da frase breve deve ser simultaneamente inteira e homogênea. A sentença não deve conter a metade de um pensamento, nem deve conter dois pensamentos ao mesmo tempo, exceto quando esta dualidade é uma bipolaridade, caso em que a unidade prima sobre a dualidade. Enfim, é preciso que haja equilíbrio entre as frases. Não se pode, numa frase complexa, definir a trajetória de um homem célebre e, em seguida, numa frase curta, dizer quando e onde ele morreu. Esta informação deve vir inserida na frase complexa, ou então será necessário subdividir esta última em várias frases independentes, para ser consequente. Do ponto de vista da arte de traduzir, quase necessário seria dizer que não se pode transformar ou traduzir um texto cujas frases são longas num outro cujas frases são curtas, ainda que em certos casos seja preciso encontrar um meio termo. Qualquer que seja o valor da sentença breve em si ou em uma língua monossilábica como o chinês, é inegável que a barbárie de nosso tempo prefere a frase curta, enquanto a antiga intelectualidade, ou mesmo ainda o pensamento do século XIX, se exprime de bom grado pela frase longa e complexa, com exceção das sentenças lapidares, cujo conteúdo mesmo exige a brevidade. Tais constatações são forçosamente aproximativas, pois nem todo bárbaro prefere a frase curta, e nem todo aquele que a prefere é um bárbaro. E outras reservas deste gênero. Cada língua é uma alma, disse Aristóteles. Ou seja, uma língua é uma dimensão psíquica ou mental. Há línguas que são paralelas, como o francês e o português, e há aquelas complementares, como o português e o alemão. Isso é o mesmo que dizer que há famílias linguísticas, portanto, gêneros, que por um lado incluem e por outro excluem. Pela força das coisas, o domínio das línguas complementares é necessariamente mais enriquecedor do que o de línguas paralelas. Em seus escritos e, portanto, em sua alma, Mestre Eckhart exibiu uma feliz combinação do poder simbólico e imaginativo do alemão com a racionalidade clara e precisa do latim. Isso significa dizer que todo homem, já que a humanidade é uma, leva em si mesmo a virtualidade de todas as línguas e, portanto, de todas as almas. Mas não há apenas diferenças neutras. Há igualmente diferenças qualitativas. As línguas antigas são qualitativamente equivalentes,
não no sentido de que cada qual não possua suas distintas qualidades, mas no sentido de que todas possuem uma qualidade geral que lhes permite servir como línguas litúrgicas, o que, precisamente, não é o caso das línguas modernas. E é de se lamentar que muitos teólogos não tenham consciência disso, tanto na igreja grega como na romana. Em certo sentido, todas as línguas antigas são sagradas, pela simples razão de que a linguagem em si é sagrada, pelo menos em princípio. A profanidade da linguagem é um fenômeno especificamente moderno, cujas causas coincidem com as causas da modernidade em si. As línguas modernas carecem de universalidade e primordialidade, porque são marcadas pelo individualismo e por todas as hipertrofias e atrofias que dele derivam. Mas isso não quer dizer que as línguas modernas sejam incapazes de expressar as verdades mais sublimes, pelo menos com relação à lógica, se não com respeito ao clima sagrado. Sem dúvida, as linguagens marcadas pelo humanismo se sobressaem ao expressar sutilezas psicológicas. Mas isso é uma espécie de abuso, já que tais sutilezas muito frequentemente não teriam nem mesmo o direito de existir e, em qualquer caso, não devem ser levadas em consideração. Poder-se-ia objetar que há também as assim chamadas línguas primitivas não fixadas em escrita. Sem dúvida, elas são bastante desiguais, mas o importante aqui é que elas nunca sofreram a influência de ideologias antimetafísicas e profanizantes. Mesmo os povos mais despossuídos mantiveram o senso do sagrado. No que diz respeito às línguas europeias, há em suma 3 graus a considerar. Primeiramente, o do grego, do latim, do gótico e do eslavônico, que é quase o grau das línguas sacras. Em segundo lugar, o grau do italiano de Dante ou do alemão de mestre Eckhart, que estão no limite das línguas liturgicamente utilizáveis. Em terceiro, o grau das línguas europeias a partir do século XVII ou XVIII, que não preenchem mais os requisitos para uso litúrgico. Todas essas distinções não impedem a linguagem humana, enquanto tal, de ser, por definição, algo sagrado. Assim, é um autêntico crime negligenciá-la ou mesmo empurrá-la para o abismo, como alegremente se faz em nossa época. Um dos primeiros deveres do homem é falar e escrever corretamente, portanto, de maneira nobre, sempre com os olhos fixos na tradição, que representa e canaliza a origem divina. Mesmo as línguas profanas, que são as nossas, salvaguardaram nelas mesmas este elemento essencial e, no fundo, natural ao homem, que é a dignidade. O mesmo, evidentemente, não vale para os jargões demagógicos que querem nos impor um nome de um culto da sinceridade, inspirado pela vulgaridade real ou suposta das massas e propagada pelos meios de comunicação de massa. Por outro lado, decide-se que o povo é trivial, esquecendo que nem todos são iguais, e, por outro, a trivialidade é imposta sobre o povo, sendo considerada a norma humana, ao passo que ela, de fato, resulta da irreligião. Portanto,
da perda do senso do sagrado. Como observamos acima, convém distinguir cuidadosamente, no plano da linguagem e em outros, entre evolução e degeneração. Nos países mediterrâneos, por exemplo, a religião cristã, por um lado, e a influência do elemento germânico, por outro, determinaram, a partir do latim inicialmente itálico e pagão, uma certa evolução necessária e providencial. Tanto é assim que a língua de Dante se apresenta legitimamente como uma nova língua. E isso não tem relação com a negligência popular que caracteriza a maioria dos dialetos, nem, com mais forte razão ainda, com a destruição sistemática das línguas. Assim, nosso interesse pelas menores questões linguísticas se explica pela conexão entre a linguagem e os fatores espirituais. A linguagem é o homem e é, portanto, nossa deiformidade. Falar é ser feito à imagem de Deus e também noblesse oblige. A nobreza obriga a virtude. A primeira palavra do homem foi uma oração e não poderia ter sido outra. A criatura é um espelho do Criador. Poderíamos dizer também que a primeira palavra pronunciada pelo homem foi o nome do Eterno, em resposta à palavra criadora que projeta no mundo uma imagem divina.